Porque, meus irmãos, o dia do Senhor pode chegar para todos nós, até mesmo antes do arrebatamento. Olha só para vocês verem o que aconteceu aqui ontem, dia 14 de junho, né? Eu moro numa cidade muito pequenininha, casa de 3 mil e poucos habitantes. Então, assim, praticamente todo mundo conhece todo mundo, né? E principalmente aqueles que trabalham no pequeno comércio da cidade, então você conhece mesmo, né? E aí, o que acontece? Ontem eu levei meus filhos um pouquinho para brincar, levei eles na rua para brincar. E na hora que a gente estava voltando, eu passei na porta de um supermercado, é o único supermercado que nós temos na cidade, e passei na porta do supermercado e logo mais na frente tem uma garagem que são dos donos, né, dos donos desse supermercado. E eles estavam ali, sabe, parece que eles estavam limpando aquela garagem, colocaram um monte de coisa para fora, coisa de carro, peça, roda, assim, esses quinquilharia que a gente às vezes vai acumulando. E eram 2 irmãos, já 2 senhores, né, na casa dos seus 60 anos cada um, e eles estavam ali mexendo, e eu passei, eu falei, estão arrumando ali, passei, né, fui embora, aí passou, vim embora para casa, era o que, 11h30 da manhã, cheguei, cozinhei o almoço, fizemos comida, sentamos almoçando, aí foi depois do meio-dia, teve um momento que a gente ouviu uma ambulância que passava. A ambulância passa, mas aqui a estrada é principal, passa sempre ambulância, né? Vira e mexe, passa ambulância. Então, passou nesse meio tempo, depois o meu marido, coisa de meia hora depois, máximo 1 hora depois, meu marido recebeu uma notícia. Falaram para ele assim, olha, aquele moço morreu, aquele rapaz lá morreu de acidente. Aí meu marido morreu, como assim? Morreu de acidente de moto. Passou, meu marido vira para mim e fala, Ana Paula, sabe quem é que acabou de morrer? Quem? Aquele lá, falou o nome dele, eu não sei quem é pelo nome, né? Mas aí ele falou assim, não, aquele que trabalhava no supermercado, o filho do dono do supermercado. Não, e meu marido começou a falar assim, meio esconvolto, porque ele estava assim, chocado. Porque, curiosamente, um dia antes, ele estava a tarde inteira com esse rapaz, um rapaz de 36 anos. Ele passou a tarde inteira com esse rapaz, montando lá uma campainha na casa da avó do rapaz. E assim, não é normal, né? Todo dia tá com essas pessoas, porque aquele rapaz era o caixa do supermercado, filho do dono do supermercado. E assim, gente, um rapaz bonito, um rapaz assim, educado, gentil, gente boa, sabe? Gente boa mesmo, gente boa. Você vê, o cara não tinha nem Facebook, aqui na minha cidade, quem não tem Facebook é um sacrilégio, né? Ele não tinha nem página no Facebook, pra vocês terem ideia. Muita gente tranquilo, sabe? Muito na dele. O que esse rapaz fez? Ele pegou a moto e foi caminhando pela estrada fora. Eu não sei o que ele estava arrumando, onde é que ele foi, o que ele foi fazer. Eu só sei, meus irmãos, que ele estava a 160 quilômetros por hora. E ele bate de frente com o carro. A gente não conseguiu entender como é que foi o acidente, se o carro estava virando uma curva, e nesse meio tempo, eu só sei que a parte de frente do carro ficou toda destruída, pegou fogo, ele levou um tombo de 200 metros de distância, a moto bateu no meio e morreu. Com certeza morreu instantaneamente. E nessa mesma semana, meu menino e eu e o outro menino, a gente estava lá na porta do supermercado, meu menino pequenininho foi comprar aquele sal de frutas, né? E esse rapaz aqui levantou do caixa, foi lá com meu filho, lá dentro do supermercado, para pegar o vidrinho de sal de fruta para ele, na maior tranquilidade, uma boa vontade. E eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, olha só, é domingo, hoje é domingo, um dia normal, um dia de repouso. Essa pessoa simplesmente pega a moto, e aqui a gente nunca ouve falar de acidente de moto, aqui não existe essas coisas, a gente praticamente... Ainda mais um rapaz assim, tão tranquilo, né, você vê uma situação dessa. Eu tô vendo que eu tô com um pouquinho de problema com a minha internet, hein, meus irmãos? Então, assim, eu fiquei abismada, e eu fiquei pensando, meus irmãos, esse rapaz bate uma cabeça, porque para morrer tem que bater no mínimo a cabeça, né? E ele deve ter ficado todo destruído, porque a moto ficou toda destruída, o carro pegou até fogo na frente, né? Não foi um tombinho normal, ele deve ter batido forte mesmo, ele deve ter, talvez até tampar o caixão para não mostrar. E eu fiquei só pensando uma coisa, meus irmãos, eu falei, esse rapaz levantou hoje de manhã, como um dia normal, amanhã, que seria hoje, ele agora nesse momento ia estar lá trabalhando no supermercado, né, levando o dia dele normal, tranquilo, sereno, 36 anos, provavelmente ele deve ter cumprimentado a mãe de manhã, o pai, né, eles moram juntos e tal,
Um dia normal, como qualquer outro, de repente, você pega a sua moto e talvez ele até ter ido com pressa, né? Corrido muito com a moto, talvez porque até pensou, eu não estou acostumado a dirigir moto, eu estou acostumado que ele poderia ter um acidente daquele jeito. E aí você imagina sendo o cara ali, né, na moto dele, talvez ele foi buscar alguma coisa, alguma besteira, de repente ele leva uma pancada, meus irmãos. Eu fiquei imaginando depois, quando ele abriu os olhos na realidade espiritual, a sua alma despertou no mundo físico e espiritual, digamos assim. E eu fiquei, eu fiquei me martelando na cabeça, o que será que veio buscar esse rapaz? Não fazia mal para ninguém, não falava mal de ninguém, muito sereno, muito tranquilo, muito manso, trabalhava honesto, uma pessoa, uma das mais discretas que eu vi na minha vida aqui, simplesmente morre. Aonde que acorda? Imagina a cena, aquele filme Ghost, quem assistiu aquele filme, né? Na hora que o cativo do filme morreu, ele, ao mesmo tempo que ele tá morrendo, ele já levanta do corpo dele, já vem aquela sombra preta que sai do chão e já vem tremendo assim, já pega ele, já sai arrastando ele para chão adentro. Sabe, eu fiquei imaginando tanta coisa, eu falei, meu Deus, será onde é que esse rapaz está agora? E sabe, meus irmãos, olha que pode ser até que ele era convertido, o que eu sei, mas seja como for, se ele acordou, se ele entrou no inferno ontem, falando de modo básico, né? Se ele entrou no inferno ontem, imagina a cabeça dessa pessoa. Não deve estar entendendo nada, sabe? Às vezes a pessoa, sabe, simplesmente leva uma pancada e já abre o olho numa realidade espiritual. É onde eu pensei, falei, gente, coisa mais absurda que existe na face da terra é a tal da vida dos mortais. Porque hoje você tá, daqui a pouco já não tá mais. Tem gente que morre devagarzinho de uma enfermidade, tem tempo para se arrepender, tem tempo para acostumar com a ideia da morte, os parentes começam a aceitar aos poucos a situação. Mas e essas pessoas que morrem repentinamente, num acidente, numa catástrofe? Elas nem sabem que morreram, muitas das vezes, dependendo da situação que elas vivem, o susto, né, de ver o momento que a morte chega, já pegou elas tão rápido que elas nem perceberam que morreram. Sabe? Então, eu fico pensando nessas coisas, e o dia do Senhor, meus irmãos, o dia do Senhor, ele chegou para elas. Para muitas delas que morrem sem salvação. Eu espero que esse rapaz tenha sido uma pessoa que entregou a vida para Jesus. Mas aonde eu moro, 99% da população é católica. E os católicos, eles têm uma convicção tão grande que está tudo bem. E é até errado, talvez, aqui eu estar aqui falando, é um católico, então será que foi para o inferno? Mas a Bíblia diz que Deus não tolera a idolatria, Deus não tolera a necromancia, são duas bases do catolicismo, né? Você ora para um santo que já morreu, você fala, você constantemente está acendendo vela, ou prestando homenagem a um defunto. E a Bíblia, no livro de Apocalipse mesmo, ela condena os idólatras e os necromantas. Então, você vê que já são 2 pontos de erro, só 2 de tantos. Então, assim, e são pessoas, e não todos, mas muitos não buscam a Deus, não leem a Bíblia, não, sabe, são religiosos, como hoje existem tantos crentes religiosos. Nós estamos vivendo nesse mundo, meus irmãos. E eu, assim, me bateu um temor muito grande, eu fiquei muito, assim, chateada na hora que eu tive a notícia. Porque a gente entende, meus irmãos, que não é a beleza, não é a juventude, não é a saúde, não é uma vida estabilizada, não é você ser bonzinho, certinho, que significa que está resolvido para tudo. Jesus, ele disse, eu sou o único caminho, ninguém vem ao Pai, senão através de mim. Se a pessoa não entrega o coração dela para Jesus Cristo, se ela não entrega a vida dela e clama ao Senhor Jesus para ser Senhor e Salvador da vida dela, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?